Olá, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite se você está assistindo gravado. Bom dia agora ao vivo na nossa live das 7h30, 7 horas na verdade da manhã. Bem-vindos o pessoal que está entrando, a Eliana, a Vanessa, Sônia, a Adriana, a doutora Adriana. Bem-vindos a vocês. E vamos começar com esse assunto, que é um assunto tão profundo, não é? Que traz tantas alegrias e também ao mesmo tempo muitas vezes dificuldades, depende de como foi e como é a nossa relação com a nossa mãe, quer ela esteja aqui nesse plano, quer ela já esteja em outro plano. A dinâmica com a mãe, com o feminino, realmente é algo que nós devemos trabalhar em nós para que nós possamos ser mais saudáveis, que nós possamos ir para a vida de uma maneira, vamos dizer assim, com sucesso, né? A gente vai falar até sobre isso, como o Hellinger tem uma frase interessante sobre a mãe, né? Que o sucesso tem a face da mãe. Então a gente vai falar sobre isso também no tema de hoje, nessa live. Se você quiser já trazer alguma pergunta, trazer algo que você queira comentar a respeito dessa dinâmica com a mãe. Deixa eu ver o comentário, vamos fixar aqui o comentário para que as pessoas possam chegar e ver a respeito do que é o tema. E se vocês quiserem também ir compartilhando essa live, para que mais pessoas possam vir aqui falar a respeito dessa dinâmica tão importante, a relação com a nossa mãe, a relação com o feminino. O pessoal continua chegando aí devagarinho. Vanessa, bem-vinda. Deixa eu ver quem mais chegou. Alcides, José, bem-vindo também. A Cida, oi Cunha, tudo bem? A Sandra, bem-vinda, chegando por aí. Cidinha Amores. Vamos lá. O que vocês, em uma palavra, para a gente começar a esquentar aqui, bom dia, em uma palavra, como é que você comentaria em uma palavra a mãe? Vida Sistêmica entrou, bem-vinda. Comente em uma palavra o que você sente sobre mãe. Irene chegando aqui também. O que é mãe para você, né? O que a mãe traz para você, o que a mãe não traz para você. Vamos refletir juntos a respeito dessa dinâmica, né? Que além de mãe tem a função da mãe, a função materna, aquela energia do feminino que está na vida de todos nós. O Jorge entrando aqui, Márcio Honorato, bem-vindos também, Irene. Bom, quando a gente fala em mãe, né, eu coloquei aqui no tema, né? Mãe, energia feminina, é um portal para a vida, não é? Olha aqui a Irene colocando aqui aconchego, que é mãe, aconchego. A Patrícia, guerreira, amor, vida. A Eliana, cuidado, nutrição e segurança. A Samanta chegando aqui. A Adriana, saudades. Pois é, né, gente? Em tudo isso, né? A mãe é isso e mais um pouco. Muita coisa. Cada um de nós é tocado de alguma maneira pelo significado da mãe na nossa vida, né? Pelo que ela trouxe, pelo que nós sentimos de falta. E podemos ter certeza que tudo aquilo que nós vivemos, todas as nossas qualidades, os nossos desafios, os nossos sofrimentos, muitas vezes tem a ver com essa dinâmica, né? O Jorge colocando aqui que é proteção, mãe é proteção. Então a mãe é isso, né? Para cada um de nós ela tem um significado, ela traz uma emoção que fica guardada aqui em nós e nós nos comunicamos, nós trocamos, nós nos relacionamos a partir dessa energia, dessa ligação, assim, da relação difícil, pois é, não é? Relação difícil, nem sempre é fácil, nem sempre são flores. A mãe muitas vezes nos traz os desafios que nós vamos enfrentar na nossa vida, né? Ela traz aqui, às vezes, possibilidades ao mesmo tempo de superação. A Vanessa aqui também, suas fraquezas e medos de ser mãe. Exatamente, muitas vezes as mães são assim. Nós temos aquela imagem, né,
questão da mãe como uma mulher perfeita, maravilhosa, aquela romantização, né? O ser humano, muitas vezes por defesa, por proteção, acaba romantizando muitas funções, né? A gente romantiza as relações amorosas, a gente romantiza os pais, e nada mais é romantizado do que mãe. Então, quando se fala em mãe, a imagem daquela mulher perfeita, santa, isso está muito longe de ser a verdade, não é? Mãe é uma mulher, ela é uma mulher assim como todas as outras mulheres, né? Então, muitas vezes ela vai trazer para a sua dinâmica com os filhos tudo isso, exatamente o que aconteceu com a sua vida, aquilo que ela tem de ganho, de perda, ela vai trazer também para a sua vida e para a relação com os filhos. E às vezes para um filho é de uma maneira, para um outro filho é de outra maneira. Então relacionar-se, quando nós vamos nos relacionar, uma dinâmica que acontece é que a primeira relação que nós tivemos, a primeira relação, ela vai se espelhar em nossos relacionamentos se nós não tivermos consciência disso. Qual foi a primeira relação que nós tivemos na vida? Se vocês adivinharem, óbvio, né? Foi com a nossa mãe. Então vamos pensar como é que aconteceu a vida, né? Então, claro, a gente fala de mãe, mas não tem como ter vida sem o pai. A gente sempre fala em polaridades. A vida, ela é composta, a vida desse universo manifesto, esse universo onde nós vivemos, ela é composta de polaridades que são energias que vão se intercambiando, se intertransformando, estão presentes em todos nós. Acabamos de passar dia 21 de junho, né? Foi anteontem, 2 dias atrás, foi o solstício de inverno. Solstício de inverno foi o dia mais curto do ano, a noite mais longa, o menor yang e o maior yin. Yin é relacionado à energia da mãe, né? O yang é o pai, são as polaridades do universo, quente, frio, claro, escuro, masculino e feminino, mãe e pai, e assim a gente vai vivendo essas polaridades em nossa vida. Quando se encontrou, né, a semente do pai com a semente da mãe, se encontrou naquela união, na sexualidade, o espermatozoide e o óvulo, né, essas duas energias do masculino e do feminino criaram a vida. E aí essa vida, óbvio, ela vai ficar ali sendo nutrida, acolhida, protegida através da mãe, não é? Então, dentro da mãe vai se formar aquele ovo, aquelas células vão se dividindo, né? O embrião, depois o feto, até que em 9 meses a gente passa para o processo de geração da vida e aí nós vamos nascer. Esse processo é um processo que gera riscos para a mulher, né? Então, a mulher dá muito de si na gravidez. Mesmo que você fale, mas a minha mãe, ela foi uma mãe ruim, que a gente julga muito os pais, né? A gente critica muito os pais, isso é comum do ser humano. Uma coisa é certa, se nós nascemos foi porque a nossa mãe permitiu que nós nascêssemos. Nós poderíamos não ter nascido. Veja quantas polêmicas estão tendo aí agora, né? Questão de aborto, questão nasce, não nasce. Então, se nós nascemos foi porque essa mãe carregou dentro dela a vida, a nossa vida, protegeu, nutriu, né? Tudo o que nós recebemos, o nosso corpo vem diretamente, a formação do corpo, a energia, o DNA, a matriz da vida vem da união do pai e da mãe. Mas a proteção da vida, a formação do nosso corpo, ela é integralmente da mãe, porque ela vem através do oxigênio que a mãe respira e passa pelo cordão umbilical, pela artéria, chega lá no feto. O alimento físico vem também através do sangue da mãe. Então, nosso corpo é formado plenamente com a mãe. E nós estamos ali naquele mundo, naquele ambiente, e nós nem sabemos, né, que tem mãe, que não tem mãe, mas nós somos a mãe. Nós crescemos e nos sentimos parte dessa vida. Então é uma relação a mais profunda que a gente possa ter tido com alguém, é essa dinâmica de relação com a mãe. E nós crescemos, nascemos e houve essa doação da mãe, esse risco que a mãe teve, porque vocês sabem que muitas mulheres adoecem na gestação, elas podem morrer no parto também. Então a mãe doou muito para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Se depois do parto essa mãe foi de uma maneira ou de outra, minha mãe era doente, era narcisista, ela era... Isso depois, infelizmente, pode acontecer também, mas a gente deve valorizar também o que a gente recebeu.
E a dinâmica desse relacionamento repercute pela vida toda. O bebê que nasce até cerca de 1 a 2 anos de idade, o bebê ele nem sabe que ele não é a mãe, ele sente que ele e a mãe são uma coisa só, né? Então é a primeira e segunda fase do desenvolvimento. A gente fala das fases, né? Fase oral, anal e genital. Fase oral, onde se desenvolvem traços de caráter, o traço de caráter esquizoide, o traço de caráter oral. Eles estão sendo desenvolvidos nessa primeira fase de vida, quando nós ainda sentimos que nós e a mãe somos um só. E quando há problemas na gestação, quando há problemas no primeiro ano de vida, isso pode gerar traumas, traumas que vão ser muito fortes e muito poderosos em nossa vida. E a gente não fala traumas que a mãe tenha causado propositalmente, não, nada disso. São traumas, muitas vezes, assim, vou dar um exemplo, né? Muitas vezes nós podemos, durante a gestação, né, a mãe muito preocupada, de repente nossa família, nosso pai estava com uma dificuldade financeira, de trabalho, aí essa mãe pensou, como é que eu vou conseguir, como é que nós vamos conseguir cuidar desse filho, como é que nós vamos dar a esse filho tudo que ele precisa, a educação, já está pensando lá na frente, né? Na gestação, às vezes os pais já estão pensando lá na faculdade que o filho vai entrar, e muitas vezes esse medo, esse trauma, que vem também de questões da mãe, é sentido pelo feto, por nós enquanto fetos, como um trauma, né? Não é que a mãe queira ter feito algo, mas essa dinâmica de relação acaba sentindo desta maneira. E por isso, muitas vezes, nós desenvolvemos um trauma e um traço de caráter, o traço de caráter esquizoide, o traço de caráter oral, que são dessa primeira fase até 1 a 2 anos de vida, né? Então, para percebermos como é importante essa dinâmica de relação com a nossa mãe. O Bert Hellinger, ele tem um livro que chama Ordens do Sucesso, Êxito na Vida e Êxito na Profissão. O Hellinger é o criador das constelações familiares, né, da teoria sistêmica da constelação, que nós seguimos. Eu sou médico, sou psicólogo e também estudo, dou aulas e facilito constelações familiares. A constelação é a ciência dos relacionamentos. Então, todos os relacionamentos que nós temos na vida, conosco, com os outros, no trabalho, relações amorosas, afetivas, todos os relacionamentos podem ser compreendidos através da visão sistêmica. Aí o Hellinger, ele colocava que o primeiro êxito da nossa vida é o nascimento. E quando a gente fala em êxito, em sucesso, isso tudo tem que ser modelado e visto também através da dinâmica da relação primeiramente com a mãe, né? O primeiro amor da nossa vida é a nossa mãe. Então ele coloca assim, às vezes distinguimos por um lado, o Hellinger falando, tá? Entre as áreas da família, a realização e a felicidade nos relacionamentos, como se fosse uma coisa. E por outro lado, os campos do trabalho e da profissão, como se pudéssemos separá-los, né? Entretanto, eles, né, a fase do relacionamento, família e o trabalho, seguem as mesmas leis do êxito e fracasso. As mesmas leis da felicidade e da infelicidade, as mesmas leis e ordens na vida e no amor. Então o Hellinger falou, ele nos deixou esse legado das ordens do amor, dessas dinâmicas de relacionamento da vida, né? Para que nós pudéssemos entender o que acontece em nossa vida. Então ele coloca que o primeiro êxito da vida é o nascimento. Desculpem. Então, eu vou ler mais um trecho dele. O primeiro e decisivo êxito de nossa vida foi o nosso nascimento, quando tivemos que vir ao mundo através das nossas próprias forças, sem intervenções externas. Às vezes nós temos intervenções, né? Um parto cesariano, por exemplo. Mas o parto, só para ter um comentário aqui, quem decide o momento do nascimento é o bebê, né? Então nós estamos ali desenvolvendo como um feto, naquele mar ali, né, no líquido amniótico, num ambiente quente, protegido. E aí o bebezinho, o feto vai crescendo, e aquele ambiente se torna incômodo, né? Aquele ambiente intrauterino vai ficando apertado, o bebê vai assumindo a posição fetal, vai se encolhendo, se dobrando todo, ficando naquela posição conhecida. E o bebê sente que se naquele momento, né, chegando ali perto das 40 semanas, 9 meses, se não nascer, vai haver um problema, pode morrer, né? Porque aquele ambiente já não é mais aquele ambiente
hospitaleiro, aquele ambiente agradável, já é um ambiente apertado, já começa a ter dificuldade na nutrição, na oxigenação, porque o bebê está ficando muito desconfortável ali, e o bebê decide, sem saber o que vai acontecer depois, né? Aliás, nem pensa, né? É somente o sentir, ele desencadeia os mecanismos de parto e o bebê vai nascer através do seu próprio movimento. Esse é o primeiro nascimento, é o nascimento da mãe para o mundo. E óbvio, tem o segundo nascimento que eu só vou comentar, mas é uma outra dinâmica, né? Esse primeiro nascimento está junto com a função materna. O segundo nascimento é quando esse jovem, adolescente, adulto jovem, vai para a vida. Então aí ele já tem que ir para o mundo, tem que começar os seus próprios desafios, a se cuidar, a trabalhar, a se relacionar. Então esse é o segundo nascimento e tem a ver com a função paterna. Então lembra das polaridades? Mãe, pai, função materna e função paterna. E nós temos que reconhecer essa dinâmica da mãe, a dinâmica do pai, e entender que ambas são energias, são dinâmicas e são funções necessárias para que nós possamos ir para a vida com sucesso. Helena, que desde pequenino estamos fazendo nossas leituras e criamos nossos traumas. Exatamente, isso tem a ver com como nós nos identificamos. Nós não somos uma folha em branco, nós trazemos dinâmicas do nosso sistema, nós nos identificamos, né, com pessoas do nosso sistema familiar que nós nem conhecemos, como excluídos. Então, tudo isso, essa relação com mãe e posteriormente na vida do adulto com o pai, é que vai nos levar, né, para a nossa vida de sucesso. Então vamos voltar aqui ao texto. Então o primeiro e decisivo êxito de nossa vida foi o nosso nascimento. Quando tivemos que vir ao mundo através de nossas próprias forças, sem intervenções externas. Foi a melhor maneira e a que teve as mais vastas consequências. Pela primeira vez tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Esse sucesso continuará atuando durante toda a nossa vida. Dessa experiência também ganhamos a força para nos impormos com sucesso mais tarde. Então, o sucesso vai depender dos movimentos e das dinâmicas que nós temos desde que nós nascemos, desde que nós somos gestados, desde que estamos ali no útero da nossa mãe, né? E aí, continuando aqui na leitura, encontrar e tomar a mãe. Tomar a mãe. Fala, nossa, como assim? Tomar a mãe é um termo que a gente usa muito na sistêmica. Tomar. Tomar a mãe, tomar o pai, tomar a vida. Nós só conseguiremos ir para a vida quando nós tomamos a vida plenamente. Tomamos quer dizer assim, é a polaridade também, é o receber e dar e receber. A gente dá e a gente toma, são polaridades. E para que nós possamos viver com felicidade, com saúde, com sucesso, nós precisamos tomar a vida plenamente, nos apossar dessa vida que nos foi dada. E para isso, os representantes da vida têm que entrar nessa relação, né? Então a mãe e o pai. Nós só podemos tomar a vida quando nós tomamos os nossos pais, tá? E aí fica aquela discussão, aquela dificuldade de entendimento. Como é que eu vou tomar a mãe, tomar o pai? O que é tomar, né? O pessoal brinca, vamos tomar de canudinho, de copo. Tomar realmente quer dizer interiorizar, receber. E aí tem toda uma série de dinâmicas, tem toda uma série de movimentos que nós precisamos continuar fazendo pela vida fora para que nós possamos tomar a vida plenamente. E somente tomando a vida nós conseguiremos ir adiante na vida com sucesso. Então aqui a próxima fase desse texto do Hellinger, do livro Ordens do Sucesso, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, encontrar e tomar a mãe. O próximo acontecimento decisivo e o próximo sucesso, o primeiro foi o nascimento, lembre? O próximo sucesso é o movimento em direção à mãe, agora como uma outra pessoa que nos coloca no peito e nos nutre. Com o seu leite tomamos a vida fora dela. Então continuamos nos alimentando da mãe. Isso foi durante toda a vida fetal, todo o desenvolvimento, em que nós, do encontro do espermatozoide com o óvulo, nos transformamos num ser de trilhões de células, cerca de 100 trilhões de células. Isso tudo aconteceu dentro da mãe. Então esse ambiente nos impacta totalmente, plenamente, né? O que nos torna plenos de sucesso e nos prepara para o sucesso posterior na nossa vida e na nossa profissão? Quando tomamos a nossa mãe como fonte de nossa vida e tudo aquilo que flui dela para nós, tomamos a vida como um todo na medida em que tomamos a nossa mãe.
esse tomar é ativo, é diferente do receber. Por isso que a gente fala em polaridade, o pessoal fala dar e receber. Na verdade é dar, eu estou dando uma coisa ativa. E receber é ficar parado esperando. Então não é receber, é tomar. Tomar é pegar aquilo que não é, que é nosso, que nos é de direito. Então esse tomar a vida, tomar a mãe é ativo. Precisamos sugar para que o leite flua. Se o bebezinho ficar parado ali com a boca, né, na mama da mãe, não sai leite, tem que sugar, tem que tomar a vida. Precisamos chamá-la para que venha. Precisamos nos alegrar com que ela nos presenteia. Através dela, mãe, ficamos plenos. Mais tarde na vida se revela que quem conseguiu tomar plenamente sua mãe terá êxito e será feliz. Pois, do mesmo modo que alguém está com a sua mãe, também está com a sua vida e está com a sua profissão. Olha que coisa que o Hellinger fala, né? E aí a gente já começa a perceber que muitas pessoas não vão aceitar isso, não vão se sentir bem com esse trecho, com esse texto, porque tiveram várias dificuldades com a mãe. Né? É verdade, muitas pessoas tiveram dificuldades com a mãe. Hoje, só gratidão. Oi, querida, como é que está? Bom dia, saudades. Deixa eu ver quem mais falou aqui. Tomar é aceitá-la tal como é. Exato, também aceitar a mãe, aceitar o pai, que significa assim, reconhecer que eles são assim. Não significa falar, nossa, minha mãe é perversa, meu pai foi alcoólatra, ele abusou da família. Não significa achar que isso tudo foi bonito, mas sim aceitar que eles são dessa maneira. E como adultos hoje, eu me protejo, eu coloco muitas vezes um limite, às vezes até um distanciamento é necessário. Quando essa relação com esses pais, com essa mãe é muito doentia, muitas vezes o distanciamento também se faz necessário, mas aceitar significa, eles são assim, não sou eu que vou modificá-los, eles são adultos, mesmo doentes, eles têm o direito de fazer o que eles quiserem da vida deles, felizmente ou infelizmente, mas é uma escolha de cada um. Eu como adulto hoje, eu me protejo, eu me nutro, eu dou o que é necessário para mim, e se nós tivermos essa aventura de ter bons pais saudáveis, uma boa relação com eles, as coisas fluirão de uma maneira. Senão a gente tem que também fazer o nosso caminho. Esse é um entendimento importante para que a gente possa ir para a vida de uma maneira mais saudável. Patrícia, que eu tomo todos os dias meus pais, eu tenho 2 xícaras diferentes, coloco água nelas e tomo. Claro que isso é apenas uma representação. É uma representação, mas é um ato importante, é um ato em que você está fazendo esse movimento de tomar, está buscando interiorizar para você essa função, essa dinâmica de mãe e pai, Patrícia. E tá certo, cada um da sua maneira também. Pessoal chegando aqui, Galeno, Lilia, bem-vindo, Coach Fabi, bem-vinda. Deixa eu ver quem mais chegou aqui, Kelly Davi, o Leozinho tá aí, querido, saudades, tudo bem? A Flávia entrando também, Ângelo Frari, bem-vinda. Nivaldo, ô Nivalter, quanto tempo, querido, tudo bem com você? Bom, continuando aqui o trecho da relação com a mãe. Quando alguém rejeita a sua mãe, rejeita também a vida, seu trabalho e sua profissão. Olha que forte isso, olha que pesado. Quando alguém rejeita a sua mãe, rejeita também a vida, seu trabalho e sua profissão. Dessa forma também a vida o rejeitará, na mesma medida e da mesma forma, assim como seu trabalho e sua profissão. Deixa cair isso, né? Às vezes isso aqui a pessoa já, nossa, vou responder, calma, deixa isso sedimentar para ver a profundidade. Vamos continuando. Quando alguém se alegra com a sua mãe, também se alegra com a sua vida e seu trabalho. À medida em que alguém toma a sua mãe totalmente, com tudo aquilo que ela lhe presenteou, tomando isso com amor, a sua vida e seu trabalho presentearão na mesma medida com sucesso. Eles falam, nossa, mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso me alegrar com a minha mãe, quando a minha mãe é muito doente, quando ela me abandonou, quando ela me deu, ou me jogou, ou cuidava dos outros, não cuidava de mim, quando ela foi uma mãe muitas vezes narcisista, ou quando foi muito doente, teve uma psicopatia. Como é que eu vou me alegrar com essa mãe? Verdade, eu não tiro a razão de ninguém. É algo que é uma dinâmica muito difícil quando nós passamos por essa experiência de ter uma mãe que não conseguiu nos dar, além do nascimento, né? Ela nos gestou, ela cuidou de nós enquanto estávamos lá e depois do nascimento não foi possível. Então é importante a gente pensar, sentir, refletir numa situação. Até nascer, nós precisamos 100% dos pais, né? O movimento da geração da vida, do encontro dessas polaridades, pai, mãe, óvulo, espermatozoide, e a vida cresceu, nós somos nutridos, protegidos dentro da nossa mãe. Isso só ela
ele e ela podiam ter feito, ninguém mais. Então são os pais certos para nós. Depois do nascimento, muitas vezes essas dinâmicas, essas doenças, essas dificuldades estão ali e são reais e verdadeiras. Às vezes nossos pais nos abandonaram, nossa mãe, nosso pai, ou ambos, nos deram, não cuidaram, maltrataram. Mas depois do nascimento, tudo que nós precisamos poderia ter sido dado por outras pessoas. Às vezes nós somos adotados, enfim, outras pessoas cumpriram a função pai e mãe. Não foram pai e mãe, cumpriram a função, como se fossem pai e mãe. Tá? Mas até o nascimento só os pais. Por isso que a gente fala, reconhecer, como é que nós podemos nos alegrar com a nossa mãe e com o nosso pai? Reconhecendo pelo menos que a vida chegou através deles e não seria possível chegar se não fosse através deles e nem se eles fossem diferentes. Se minha mãe fosse mais amorosa, se o meu pai fosse mais cuidadoso, presente, se eles fossem pessoas diferentes. Eu repito muito isso porque isso é um insight que todos precisamos ter, né? Se nossos pais fossem diferentes, fossem daquela maneira como nós julgamos, o que nós esperamos, nós, né, não teríamos nascido. Se meu pai fosse diferente, minha mãe diferente, eles teriam outra vida, outras escolhas, outros caminhos, não teriam nem se encontrado e nós não teríamos nascido. Nós só estamos aqui hoje porque a mãe foi exatamente como era, o pai também, e tudo foi como tinha que ser. Então isso é algo muito importante, isso significa aceitação. E aceitação não é conformismo, não é resignação, mas é aceitar a vida e a realidade exatamente como ela é, ok? Vamos continuar. Leozinho, saudade também, mestre, opa. Flávia, oi doutor, saudades. Eliana, eu sempre fui muito crítica em relação à minha mãe, continuo trabalhando isso, exato. Tomar a mãe trabalhar isso dia a dia. A Kátia chegou por aí, Aramara. Bem-vinda, Brumer Chilene, Cris Guarini, Nivaldo, bom dia doutor, você é um excelente profissional. Os encanamentos que aprendi com você levam até hoje para a minha vida, grato eternamente. Encanamento deve ter saído errada a palavra, mas legal, Nivaldo, eu lembro muito, né, de como nós treinamos para você ir para o campeonato mundial, foi muito bacana, viu? Eu torço muito por você sempre. Muito sucesso para você. Você realmente é um cara de sucesso e conhecendo você e sua mãe, eu sei o porquê, né, Nivaldo? Um abração para você e para ela. Valdir Gelinski, bem-vindo, Simone. Minha mãe é muito positiva e realmente passa isso para mim, fica tudo mais leve. Que maravilha, né, Simone? Milton Cita entrou, Lili Ponce, bom dia. Então, pensar nessas dinâmicas, nessa relação com a mãe, nesse tomar a mãe, nesse primeiro movimento para o sucesso. O primeiro sucesso da vida, Hellinger colocou o nosso nascimento e ele dependeu também dessa interação e dessa dinâmica com a mãe. Então, o primeiro sucesso da nossa vida veio da união dos nossos pais e da vida dentro e dessa nutrição com a nossa mãe. Quando nós nascemos, nós precisamos ir para onde? Para o colo da mãe. E nesse colo seremos nutridos pelo leite da mãe e seremos nutridos também pela dinâmica da vinculação. Nós aprenderemos a nos relacionar e a nos vincular primeiramente nessa relação com a nossa mãe. Então a função materna que o pai também deve fazer ali, quando nós nascemos, está ali o pai, esperamos, né, que possam estar ali saudavelmente mãe e pai, cumprindo essa primeira função de vida, que é a função materna. É a continuidade da vida intrauterina. Nós saímos do útero e fomos para a nossa casa, para o lar. E aqui seguros pela mãe, nesse olhar próximo, nessa amamentação, né, nós criamos em nós a vinculação, aprendemos a nos vincular, a nos relacionar, a nos sentirmos seguros, tranquilos, em paz, ali no colo da mãe saudável. Isso sempre acontece? Não. Então, porque muitas vezes não há essa possibilidade, muitas vezes a mãe está ali até presente, mas com os seus conflitos, com as suas dificuldades, depressão pós-parto, que já mostra dinâmicas sistêmicas ali dela com a mãe também. Então, muitas vezes, essa função materna não pode ser vivida de uma maneira tão saudável. E ali a gente cria, às vezes, alguns traumas, algumas lacunas, nós ficamos num vazio nessa função materna e nós podemos ir procurar isso em outras relações e não vamos encontrar. Então, quando nós crescemos com esse vazio na função materna, mãe e pai não conseguiram preencher. E nem se nós estivermos com outras pessoas também não houve
essa nutrição da função materna saudável, nós quando crescermos vamos ter que resolver essa questão em nós, não com outras pessoas, em nós. Terapia, constelação, autoconhecimento, para que a gente possa interiorizar essa função saudável nossa com a mãe, a função materna e essa segurança em nós mesmos. Isso é possível? Sim, é totalmente possível e desejável. Lili, bom dia. Galeno e Lia, gratidão a mais uma aula. Eu que agradeço. A Kelly chegando por aí, bem-vinda. Sandra Romero, a Valéria, bom dia. Rose Constantini, Edna Carneiro, muito bom ter vocês por aqui. Continuem colocando aqui, compartilhem aqui no aviãozinho ao lado dessa live se você acha que é importante nós refletirmos a respeito da relação com a nossa mãe, o sucesso. Compartilhe, ela vai ficar depois no meu Instagram e depois vamos subi-la para o YouTube. Então quem quer aprender mais sobre a dinâmica da relação com a mãe, vamos lá, vamos compartilhar. E obrigado pelos coraçõezinhos que estão subindo aqui, que são uma motivação. E mostra para o Instagram que essa live tem relevância. E eles compartilham com mais pessoas também. Vou continuando o texto aqui do Bert Hellinger. Quem tem reservas em relação à sua mãe, as tem também em relação à vida e à felicidade. Assim como a sua mãe se afasta dele como consequência de suas reservas e sua rejeição, assim a vida e o sucesso se afastam dele também. Onde começa o nosso sucesso? Começa com a nossa mãe. Como o sucesso chega a nós, como pode vir? Quando a nossa mãe pode vir a nós e quando nós a honramos como tal. Então nós continuamos repetindo. Eu sei que essa dinâmica é uma dinâmica complexa. Muitas pessoas não irão aceitar isso. Falam, nossa, mas minha mãe foi assim, foi assado, ela não fez isso, ela não fez aquilo. E muitas pessoas têm restrições e dificuldades mesmo. Teve uma relação sofrida com a mãe. Às vezes a mãe era doente, tinha problemas. Mãe é ser humano, mãe é gente, igualzinho a nós. A mãe, nós temos aquela imagem, nossa, é um ser divino, um ser maravilhoso. É uma pessoa, é um ser humano. Assim como nós temos nossas limitações, nossos traumas e as nossas dificuldades, nossa mãe também. Ela tem o direito de ter isso tudo também, ter passado por isso. Lembrem-se que antes de ser a nossa mãe, ela foi uma mulher. E antes disso ela foi a filha de uma mãe também. Foi filha de uma mãe e de um pai. Ela passou pela sua vida, pelas suas próprias carências, pelos seus próprios traumas. E nós só podemos dar aquilo que nós temos. Se a nossa mãe também passou por dificuldades na maternagem, na relação com a mãe dela, se houve alguma dificuldade, alguma limitação na maternagem, nesse sistema familiar, essa mãe também pode não saber como levar isso de uma maneira mais saudável adiante, e isso vai impactar na sua relação conosco, não é verdade? Então não é porque a mãe fez por mal ou fez de propósito, nós não podemos julgar. Nós sabemos que a vida chegou até nós, essa mãe foi o portal para a vida. Ela é o portal, não tem como nós chegarmos à vida sem a união desses gametas, mãe, pai, função materna e paterna, energia do masculino e do feminino. Né? Hoje em dia a gente vê tanto conflito, porque é o feminino isso, que é o masculino aquilo, que é o empoderamento. Gente, a vida é sagrada, a vida é composta de polaridades. Masculino e feminino, homem e mulher, mãe e pai. Um não é mais importante que o outro, um não é mais poderoso que o outro. São equivalentes, são energias complementares. Não tem por que haver essa briga, haver essa guerra que nós vemos hoje, desvalorizar o masculino, desvalorizar o feminino, a violência, a agressividade. Isso tudo faz parte de uma doença, de uma disfunção do relacionamento com essas funções materna e paterna dentro de nós. Né? Não tem mais e menos. Se um é mais, outro tem que ser menos. Né? Então, na nossa família, as mulheres são fortes, os homens são fracos. Eu ouço tanto isso é uma dinâmica que aparece tanto na constelação. Você vem, aí tem uma dinâmica ali das mulheres com relacionamentos difíceis, esses homens fracos ou alcoólatras, ali na margem, até no campo sistêmico da constelação fica a margem, e as mulheres com aquela dinâmica de poder, de força. As mulheres são fortes, os homens são fracos. Aí eu pergunto, mas assim, se são tão fortes, são tão potentes, para que precisam se unir a homens fracos? Uma pessoa forte, ela vai querer se unir a uma outra pessoa forte para potencializar essa dinâmica de vida, não é? Potencializar. Se a mulher é forte, ela quer do lado dela um homem fraco, para quê? Para dominar, para controlar. E quem é forte precisa controlar os outros.
Então fica essa pergunta. Se eu sou forte, eu vou mostrar meu poder e minha força controlando outras pessoas? Ou isso mascara uma impotência interna, uma minusvalia que eu tenho? É óbvio, né? Se eu sou forte realmente, no sentido de tomar a vida, no sentido de caminhar de uma maneira plena, eu quero do meu lado pessoas que possam ser até mais do que eu para eu aprender, para eu modelar essas pessoas e conseguir me potencializar ainda mais para a vida. Então, quando nós vemos dinâmicas dessa natureza, nós sabemos que há uma carência interna dentro dessas pessoas que se acham tão fortes. Isso aparece na constelação, isso vai aparecer numa terapia muito bem feita, né? Por quê? Porque nós precisamos olhar para isso, né? E o Hellinger, ele fala, então, todo sucesso, ele tem uma frase, né? Todo sucesso tem a face da mãe. E como gera polêmica isso, né? Assim, eu falo assim como nós tratamos a mãe, a vida nos trata. E aí quem tem mães que têm esses problemas todos, essas dificuldades todas, né? Certamente a pessoa muitas vezes ela não irá se sentir tão confortável com essa fala, né? Quando nós mostramos isso. Então as pessoas são pessoas que não tomam a sua mãe, que rejeitam, mas a gente entende, a gente também não julga isso que a pessoa sente, porque teve uma relação complexa com a sua mãe, porque também passou por traumas. E o que nós podemos fazer com isso? Nós dizemos aí o papel da função adulto. Hoje eu sou adulto. Óbvio, tive um pai que foi desse jeito, uma mãe que foi daquele jeito, posso ter tido muitas dificuldades, né? Uma mãe doentia, narcisista, um pai que foi embora, enfim, né? Nós passamos por diversas carências, diversos traumas. E aí, se nós não conseguimos trabalhar isso de uma maneira adequada e saudável em nós, essas carências, esses traumas, infelizmente nós buscaremos que quem aplaque tudo isso seja outra pessoa da nossa relação. Então muitas vezes nós vamos buscar que os amigos façam isso, nós vamos nos sentir carentes e achar que os amigos têm que resolver a nossa carência. Numa relação afetiva, então o meu parceiro ou a minha parceira vai ter que suprir tudo aquilo que minha mãe não deu, que meu pai... Então eu vou casar, buscar quem no casamento? Eu vou buscar uma mãe, um pai, e dá para casar com a mãe e pai. Essa relação terá problemas, e muitas vezes eu vou buscar isso num filho também, né? Eu vou buscar que o meu filho me complete. O meu filho é a minha vida. Nosso filho não é a nossa vida, né? Nós somos os representantes da vida para os filhos, não são eles que têm que dar para nós é que temos que dar para os filhos. Muitas vezes nós, nessa carência, nessa dinâmica, colocamos desse modo, nosso filho, meu filho é minha vida. Se o meu filho é minha vida, como é que esse filho vai embora depois, quando ele crescer? Como esse filho conseguirá, né, ser pleno, ir embora dessa casa dos pais, ter o segundo parto, que é o parto paterno. O primeiro parto é o parto materno. O segundo parto é o parto paterno, quando nós vamos para a vida, para o mundo, quando nós vamos nos relacionar com a sexualidade, com a parceria afetiva, quando nós vamos aprender a lidar com o dinheiro, quando nós vamos para a nossa profissão. Como é que um filho vai sem culpa? Como é que ele vai com força para a vida, se ele é necessário, se é ele que tem que dar algo para essa mãe, para esse pai? Então isso é uma situação muito comum, né? Isso vai contra as leis da vida, contra a hierarquia, contra o equilíbrio de troca, as leis sistêmicas que o Bert Hellinger enunciou para nós, né? Os pais são maiores, vêm antes, e os pais têm que dar para os filhos, e têm que dar tudo que os filhos necessitam, para que esses filhos possam ir para a vida em algum momento sem necessitar mais dos pais, sem necessitar emocionalmente dos pais. Não quer dizer que a relação vai acabar. Aí vai partir, a partir de um certo ponto, uma relação de um filho adulto com pais adultos. Então eu não sou mais carente, eu preciso dos pais para alguma coisa. Não, eu já interiorizei esse amor dos pais, eu já aprendi. Esses pais hoje são desnecessários para mim. Que horrível. Não, mas um dia eu também devo ser desnecessário para os meus filhos. Não quer dizer que nós não teremos mais uma relação. Quer dizer que eles não são a minha vida. A vida não é de ninguém. Todos nós passamos a vida adiante. E como nós ensinamos os nossos filhos a ir para o mundo de uma maneira saudável, nós não somos mais necessários. Nos tornamos pais desnecessários em termos de ter que ficar dando alguma coisa para os filhos. Seja dinheiro, seja nutrição, seja eles dependem afetivamente de nós.
não dependem mais. Agora, tudo isso que eles adquiriram, nós adquirimos enquanto filhos, poderemos dar para o nosso filho e ele também em algum momento vai poder ir para o mundo e dar para os filhos deles. Essa é a corrente da vida que flui como um rio, que vem da sua nascente e vai até o oceano. Então esse rio ele não anda para trás, ele anda sempre para frente. O fluxo de vida ele vai do passado, da morte para o futuro, para a vida, que são as polaridades no campo sistêmico também. Então nós, como bons pais saudáveis, temos que dar uma maneira, uma educação, um aprendizado, um ensinamento para esse filho ser independente, autônomo e ele sim poder cumprir depois a sua função de adulto. Então, voltando, se esse filho é minha vida, quando ele vai embora, ele vai com culpa, mesmo que inconscientemente, esse filho vai para a vida com culpa. E se eu vou com culpa para a vida, qual é o risco? O que pode acontecer? Eu não conseguir ter sucesso. Então eu vou me boicotar inconscientemente, autossabotagem, não é? Procrastinação, dificuldade no trabalho, dificuldade em me sustentar e me manter, dificuldade nos relacionamentos afetivos, né? Tudo isso pode acontecer com um filho que vai com culpa para o mundo. E aí ele volta depois para a casa dos pais, aí fica lá grudado, né? A gente vê muito isso em países latinos, né? A família toda grudada, uma família que não se solta. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter relacionamento com nossos pais. Sim, claro, nós amamos nossos pais, somos gratos pela vida, podemos ajudá-los se eles assim necessitarem. O ideal seria que eles não necessitassem de ajuda, envelhecessem saudavelmente, que nós podemos envelhecer saudavelmente sem necessitar de nossos filhos nos cuidarem, porque eles já têm a vida deles, os filhos deles para cuidar. Não é? A gente vê todas essas situações de dificuldade, de emaranhamento na vida, isso gera uma série de consequências também, não é? Então, os filhos não são a vida, né? Os filhos têm a vida deles para cuidar. Deixa eu ver o que tem comentários aqui. Para tomar os pais, temos que nos... Eliana cortou o comentário. Temos que nos... Criar o filho para o mundo, Lili, sim, criar o filho para o mundo. Todo mundo fala isso, mas quantos realmente fazem isso, né? Lili Ponce estava falando isso ontem com a amiga Jaqueline, exatamente, a gente tem que falar e fazer, né? Então olha a frase do Hellinger aqui, todo sucesso tem a face da mãe. Conectados a ela, estamos bem preparados para o nosso sucesso e chegamos a ele como chegamos à nossa mãe. Primeiro nós fomos até a nossa mãe e agora o nosso sucesso. Claro, está faltando aqui, né? O que está faltando aqui? O pai. Função materna, lembra? Vinculação, amor, autocuidado, segurança e proteção. Função paterna vai para o mundo. Então, uma integração dessas polaridades. Somente quando a gente consegue, de uma maneira saudável, fazer o primeiro movimento em direção ao sucesso, que é tomar a mãe e nos sentirmos vinculados com esse amor saudável, a seguir a mãe entrega essa dinâmica para o pai e vai cumprir junto a função paterna. É como se a mãe falasse simbolicamente para o pai: esse é o nosso filho, agora você cuida também, né? Porque no primeiro momento o filho depende da mãe, do leite, da nutrição. Claro que o pai está junto, ajudando na função materna. Quem é mais adaptado para a função materna? A mãe. Fisiologicamente, emocionalmente, a mãe é mais adaptada, mas o homem está junto. E depois, numa fase seguinte, quando essa criança vai crescendo, a mãe tem que apresentar o filho para o pai. É simbólico isso, né? É um movimento das funções saudáveis materna e paterna. A mãe fala, esse é o seu filho também. Agora nós levamos ele para a vida. Ele já aprendeu o que tinha que aprender aqui, na função materna. Imagina se esse filho continua aqui, sempre na função materna, no colo da mãe, na segurança, na proteção. Mas isso não é maravilhoso? Sim. Mas agora ele já tem 35 anos, ainda é maravilhoso? Um filho está grudado aqui no colo, na função materna? Não. É doentio, porque na primeira fase, função materna aqui, o filho é totalmente dependente da nutrição, do alimento físico, do alimento emocional. E se o filho cresce e a mãe não consegue largar essa função, eu preciso cuidar, nosso filho ele tem que ser protegido, ele tem que ser cuidado, mas ele já tem 42 anos, não, mas o mundo é muito perigoso, ele está aqui, vai gerar um filho dependente. É uma dinâmica de dependência e codependência, tá? Que é natural, normal e saudável quando esse filho é um bebê. Quando esse filho é um adulto, permanecer numa dinâmica de dependência, tem excesso de mãe e falta de pai.
não foi para o pai para ir para a vida. Entendam que é uma polaridade, essa relação ela é ela é completa, né? Quando tem a função materna e paterna. Se fica aqui, fica nessa simbiose mãe e bebê. Então o filho adulto ainda continua com a dinâmica do bebê e ele não conseguirá ter energia, saúde física e emocional para ir para o mundo e continua dependente. Um adulto dependente pode ser dependente de quê? Dependente emocionalmente, dependente financeiramente, dependente de drogas, de álcool. Tá? Então essa dependência, lembrar que é um reflexo, no adulto, um adulto dependente de comida, de qualquer coisa, ele tem uma carência, tem um vazio, e esse vazio, aqui está a dependência, e o mais doente não é o dependente, é o sistema codependente, ali está a família que é codependente, é uma dinâmica muito doentia, muito difícil, e vai impedir essa pessoa, esse filho, de ir para a vida de uma maneira saudável. Então todos têm que se tratar. Não o drogado que é o doente, o drogado é o dependente. A família muitas vezes inconscientemente nutre essa dependência. E aí fica assim, fica junto. E esse dependente é que vai mostrar a disfunção do sistema. Então são dinâmicas difíceis, são dinâmicas potentes, né, doentias, que fazem sofrer a todos. Né? E nós temos que ter essa consciência e trabalhar para sair disso, ir para o mundo e para a função paterna. Assim, dessa maneira, nós poderemos vivenciar esse sucesso na vida. Ó, a Yara chegando por aí, Renata Maran, bem-vindas. A Márcia, Márcia, tudo bem? Madame Carlô, Veri Matos, a Lili dizendo que fez Runzi esvaziar de julgamentos para tomar nossos pais. Exatamente, sem julgamentos. Ah, Thaís, colega Thaís, tudo bem? Bem-vinda. Haja terapia, né, Lili? É verdade, haja terapia. Eu fui mãe e pai. Você cumpriu a função paterna também, né? E aí, por que não houve o pai? Né? Por que esse pai não estava presente para cumprir essa função? Isso tudo tem que ser olhado, tá? Não é julgamento ou crítica, né? Mas muitas vezes essas dinâmicas familiares vão trazer consequências para nós enquanto filhos, para os nossos filhos também. Quando a gente consegue cumprir as funções parentais, função materna e a sua complementar a função paterna, os filhos podem ir para a vida com saúde, com sucesso, viver a prosperidade, aprender a ganhar o seu dinheiro, aprender a se relacionar afetiva e sexualmente. Então nós cumprimos bem a nossa função. Claro, repetindo, mãe e pai são gente, são pessoas e têm seus problemas, assim como nós também, nossos traumas, nossas dificuldades. E aí eu estava falando sobre isso. O que nós fazemos quando adultos e percebemos que temos esse vazio e essa carência? Nós vamos ter que aprender a dinâmica de sermos mãe e pai, nós mesmos sermos mãe e pai de quem? Da nossa criança. A nossa criança interior, a nossa criança traumatizada, ferida, abandonada, carente, ela não vai conseguir isso em ninguém. Nós não vamos conseguir suprir as nossas carências e os nossos vazios com outra pessoa, seja um companheiro afetivo, seja filho, seja amigos, um mestre, um profissional de saúde. Ninguém vai nos dar isso. Nós temos que aprender a sermos o pai e a mãe da nossa criança. Aí sim essa criança interior vai poder ficar tranquila, ficar em paz. A gente vê isso no movimento da constelação. Numa constelação, alguém vem constelar uma dificuldade, um problema, um trauma, né? Um emaranhamento. O que aparece ali? Aparece aquela criança abandônica, ferida, necessitada de alguma função que não foi possível ser dada na sua família de origem. Qual é o movimento necessário em direção a uma cura sistêmica? É nós, o nosso lado adulto, nós trazermos esse lado adulto e assim podermos cuidar da nossa criança. E aí quando a gente faz essa dinâmica na constelação, a criança relaxa, ela sossega, ela fica ali tranquila, fica protegida, fica nutrida. E aí o lado criança, que é a criatividade, que é a saúde física, né, que é essa presença, pode estar ali na nossa vida e a gente vai aprender assim a ficar mais saudável, ir para o mundo de uma maneira saudável, podendo dar o que nós temos em excesso e não buscar o que nós temos em carência e em falta. Isso é fundamental, gente, é fundamental conseguir fazer isso.
Simone, e os nossos pais não são eternos? Não são, ninguém é eterno, na verdade, né? A Yara aqui, bom dia. Então não há como nós irmos para a vida sem conseguirmos tomar a mãe e o pai, tomar a vida e nós adultos cuidarmos da nossa criança e conseguirmos ir adiante. Essa dependência financeira ou emocional, Patrícia, a dependência pode ser todas, financeira, emocional, de alimento. Tchau, Simone, muito bom que você pôde estar aqui. Então, dependência é dependência, né? Dependência significa que há um vazio e essa dependência se traduz em uma série de possibilidades. Então, tem pessoas dependentes de fumo, de álcool, de drogas, dependência emocional, dependência financeira, dependência sexual. Toda dependência mostra um vazio, mostra uma carência. Tá? E a partir disso, ela não vai ser suprida por isso, né? Não vai ser suprida pela droga, pela comida, pelas compras, pelo álcool. Nada externo supre uma carência emocional, uma carência de função. Somente nós crescendo e podendo assumir em nós aquilo que nos falta e nós, como adultos, conseguirmos nos cuidar, nos autoconhecer, trabalhar essas dinâmicas em nós. Assim, nós poderemos ir para a vida. Bom, já nos encaminhando aqui, eu vou, para terminar, eu vou ler uma mensagem que eu fiz no Dia das Mães, né? E depois nós faremos a meditação de fechamento aqui. Então, no Dia das Mães, eu escrevi essa dinâmica e coloquei nas redes sociais, né? As pessoas falaram bastante, alguns criticaram, outros gostaram, mas na verdade cada um vai ter aquilo, né, que sente. A Eliana colocando aqui uma live, eu vi que alguém perguntou, como se cura da sensação de abandono? Os pais da pessoa já tinham morrido. Vai trabalhar, Cunha. Como curar do abandono? Gente, abandono, só para fechar, abandono é um trauma, é uma dor da fase oral, que gera o traço de caráter oral, quando nós, da fase desde o nascimento até cerca de 1 a 2 anos de idade. Quando nós nos sentimos abandonados ali, não conseguimos vivenciar bem aquele colo ali, aquela vinculação com a mãe, porque a mãe muitas vezes estava na sua dor, no seu trauma, na sua dificuldade, nós geramos a sensação de abandono. Só quem pode ser abandonado é um bebê. Os bebês podem ser abandonados e se forem, o que vai acontecer com um bebê abandonado? Ele consegue viver? Não, ele morre. Não consegue sozinho buscar comida, nutrição, segurança, o bebê morre. Então quem tem que cumprir a função de proteger o bebê é a função materna, é a mãe, o pai ali cumprindo essa função. Se isso não foi possível emocionalmente, eu fui cuidado, né? Não fui abandonado literalmente, mas emocionalmente ficou esse vazio, eu posso manter em mim essa percepção de abandono. E levo isso para a vida, essa carência oral. Para a pessoa que tem a carência oral, o trauma e o traço de caráter oral, nada é o suficiente. A frase é essa, não é o suficiente. O que você me dá não é o suficiente. Esse alimento não é o suficiente. Esse dinheiro não é o suficiente. Esse sexo não é o suficiente. Então sempre vai haver a carência, o vazio. Tá? Não é suficiente, é a dor do abandono. Então sempre vou buscar preencher esse vazio e esse buraco com outras coisas. Com dinheiro, com comida, com sexo, com compras, com álcool, com drogas. Né? Essa é a dor do abandono. Se você fala assim, minha mulher, meu marido me abandonou, então você é um adulto ou você é um bebê? Né? E como é comum as pessoas falarem, eu fui abandonado. Não, você não foi abandonado. Essa pessoa decidiu não estar mais numa relação com você. Vamos olhar os 50% de cada um, porque depois a gente vai falar sobre relações afetivas, né? Sempre é 50% de cada um. A dor do abandono vem lá do bebê. Se você se sente abandonado, vai trabalhar isso, porque não é mais uma possibilidade para um adulto ir para a vida se sentindo abandonado, porque senão vai buscar nessa carência que todos supram e ninguém vai conseguir fazer isso. Você vai encontrar você dependente, vai encontrar uma pessoa codependente e ali vai ficar a relação na disfunção, na doença. Percebe isso? Vamos lá. Mãe é o portal para a vida. Indiscutivelmente, ela arriscou sua vida na gestação e no parto para que nós tivéssemos a nossa. Após nascermos, muitas possibilidades podem ter acontecido, determinando parte de nosso destino, mas somente até hoje.
Algumas mães puderam cuidar de seus filhos, outras não tiveram essa disponibilidade e alguém precisou cuidar no lugar delas. Algumas foram amorosas, outras não conseguiram amar em ordem. Algumas se curaram de suas dores e puderam olhar e curar os filhos. Outras não conseguiram sair de sua própria dor. Algumas eram saudáveis e nos ensinaram a ser, outras não, e projetaram suas doenças em nós. Algumas nos protegeram de abusos, outras não o fizeram e por outras vezes abusaram também. Mãe não é anjo e também não é demônio. Ela é como nós, humana, imperfeita. Ela viveu seus dramas e dores, alegrias e esperanças, traumas e curas, exatamente como cada um de nós. Tivesse ela sido diferente, conforme sempre imaginamos, desejamos e muitas vezes julgamos, mais amorosa, menos rígida, mais consciente, menos ausente, mais calma, menos agressiva, mais, menos. Imagine-a sendo tão diferente. Ela teria que ter percorrido outros caminhos, tido outras experiências, vivido outra vida que não a que viveu, teria encontrado outras pessoas e não aquelas com quem conviveu. Então, teria feito escolhas diferentes, teria tido outro destino, viveria outra vida. Ela seria aquela pessoa maravilhosa que idealizamos, mas por outro lado, nós não teríamos nascido. Percebe? Podemos então concluir com certeza absoluta que ela foi e é como tinha que ser e fez o que podia ter feito, seu melhor possível com aqueles recursos, possibilidades e consciência de então. Devemos tomar a vida que chegou a nós através dela e de nosso Pai e aceitá-los como são, já que se fossem diferentes, precisaremos por vezes dar limites necessários e devemos ser muito gratos pela vida, pois amamos viver. A vida chegou e além dela, o que não pôde ter sido dado e nos fez falta, nós mesmos, enquanto adultos saudáveis e conscientes, daremos à nossa criança interior. Mãe, eu te amo, sou grato. Toma a vida que veio através de vocês, mãe e pai, e todos que vieram antes, nosso sistema familiar. Eu tomo a sua bênção e autorização, e honrando-os, todos vocês, eu sigo adiante. Eu falo agora do meu para o seu coração. Você é a mãe certa para mim. Então fica para você. Acolha essa reflexão e se você concordar, diga para sua mãe que ela é a mãe certa para você, esteja ela viva ou em outro plano da existência, presente ou ausente, perto ou distante, em pensamento reverbere essa vibração profundamente no seu coração e sinta os efeitos em sua vida. Então esse foi o texto que eu fiz no Dia das Mães. Espero que vocês reflitam nisso dentro de vocês. Minha mãe chegou aí, está participando aqui no finzinho também. Mãe, em homenagem a você e todas as mães dessa live, ok? Um beijo no seu coração. Patrícia aqui. Amei a live, bem esclarecedora, com leveza e excelente didática. Gratidão sempre, Dr. Roberto. Edna aqui, texto lindo. Eliana, texto maravilhoso. Um texto mais honesto que eu já li sobre a figura da mãe. Lindo, perfeito, engrandecedor. Gratidão, Leozinho. Cadê? Onde eu encontro? Onde eu me encontro? Aqui. Tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui mesmo nas redes sociais. Aquele dizendo que lindo. Galena Eulia, Lili, gratidão. Fantástico. Alcides, Adriana, gratidão. Gente, vamos interiorizar isso, né? Tomar a mãe, agradecer, né, pela vida que chegou através dela, levar isso adiante. Compartilhem essa live depois com quem você achar que precisa refletir mais a respeito da sua dinâmica com a mãe. E em nós está a nossa mãe, está o nosso pai, né? A vida chegou através deles. Muita gratidão a todos, que tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Na terça-feira que vem, no grupo de estudos, nosso encontro semanal às 20 horas, terça-feira, Sabedoria Sistêmica, vamos aprofundar essa questão da relação com a função materna. Quem quiser ir adiante, ir além, a Luciana está colocando aqui. No Linktree, na minha bio do Instagram, tem como entrar, como participar desse encontro, para aprofundar essas discussões. Hoje tem caixinha de pergunta, né, Luciana? Eu não sei qual é o tema, a Luciana vai colocar lá para vocês. Tiverem alguma questão, alguma dúvida, coloquem na caixinha de perguntas. E vamos juntos, seguimos adiante, a serviço da vida. Um beijo no coração de vocês e de todas as suas mães, que são as responsáveis pelo início do seu sucesso, do nosso sucesso. Bom dia, boa semana. Fiquem muito bem, gratidão, um beijo no coração. Tchau, pessoal.